Olá, família Tricolor, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal TV BAP. Inscreva-se no canal, ative o nosso sininho e dá um clique lá no gostei que vai nos ajudar bastante. Sem mais delongas, vamos às notícias do Esquadrão. Toca na tela. Bahia! Bahia! BAP! A gente traz o Rodrigo Capello para falar do rival, né? E aí, realmente, né? Rivalidades regionais, às vezes, tem essa comparação inevitável. É um momento de festa para o torcedor do Vitória, mas também é um momento de olhar para frente e ver o quanto falta para alcançar o Bahia, que está num momento de consolidação da campanha na Série B, ou seja, está cada vez mais perto de uma vaga na Série A, e você já viu ali o Rodrigo Capello, que entrevistou o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, sobre esse processo que está prestes a se concretizar da transformação em SAF, né, Capello? Bom dia, Barreto. Não entrevistei ainda, mas vou entrevistar na saída agora da participação no Redação Sport TV. A entrevista vai estar no podcast Dinheiro em Jogo, também no GE, a gente vai repercutir em todos os canais possíveis, porque é um momento histórico, né, Barreto? O Bahia tem uma proposta do Grupo City para vender 90% da sua SAF, tem ali valores que agora pela primeira vez a gente pode falar com propriedade, porque foram revelados pelo próprio Bahia na noite de sexta-feira, e tende a colocar o clube numa outra prateleira, né? Essa rivalidade com o Vitória vai ficar cada vez mais complicada para o Vitória, porque estamos falando de uma proposta que inclui R$1 bilhão num período de 15 anos, que é um período alongado, a gente fala um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas que se divide assim, R$500 milhões para comprar direitos de atletas, para reforçar o elenco, R$300 milhões para zerar a dívida da Associação Civil do Bahia e 200 milhões para investimentos em infraestrutura, também categorias de base, alguma coisa de capital de giro também, que é aquele dinheiro que está no caixa que precisa ser usado para o dia a dia. E tem também uma folha salarial mínima, né, que é uma maneira que o Bahia encontrou de estimular a competitividade nessa nova fase da SAF. Tem um clube empresa, é de propriedade do City, então o City vai tomar todas as decisões. O que é que o Bahia podia fazer para estimular que o City fizesse seus investimentos e mantivesse um nível de competitividade? Colocar esse mínimo que você vê na tela agora. O que for maior é o que vai valer, ou R$120 milhões por ano, ou 60% da receita, tirando transferências de atletas. Então, se ao longo desses próximos anos todos o Bahia aumenta muito seu faturamento, vai começar a contar ali os 60%. Outros detalhes importantes: 90% dessa empresa vão ser de propriedade do City, se os sócios do Bahia aprovarem essa proposta e for adiante, 10% permanecem com o Esporte Clube Bahia, a associação civil sem fins lucrativos. E a associação vai ficar sem receita, né? Vai passar para a empresa todos aqueles ativos do futebol. Então, patrocínio, direito de transmissão, licenciamento, tudo isso vai passar para a empresa. O que a associação vai ter de dinheiro para poder se sustentar nas atividades que permanecerem com ela? R$2,5 milhões em royalties pelo uso da marca do clube. Então, esses são os números principais gerais dessa proposta que o City apresentou e que o sócio do Bahia vai decidir se aceita ou não muito em breve. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, está falando em algo como 60, 90 dias. Não sei se pode ser mais curto do que isso, mas é algo que vai tomar ali as próximas semanas da cobertura e do cotidiano do Bahia, com certeza. E que já projetam Bahia no Grupo City para a próxima temporada do futebol brasileiro, né? Capello, você que está sempre com os balanços, com os balancetes, está sempre olhando esses números, em que patamar essa proposta situa o Bahia? Numa comparação, lá para cima, com o Flamengo e com o Palmeiras, porque assim, sempre que o torcedor olha um volume de dinheiro grande, né? Botou R$1 bilhão, tô rico, né? R$1 bilhão é muito dinheiro. Não é um pix de R$1 bilhão que pinga na conta da empresa, né? Exatamente. Logo após a criação da SAF e a assinatura do contrato. O que representa ter R$1 bilhão dessa forma que está distribuído ali? 500 milhões para investir em atletas, a folha salarial de 120, enfim. Vou até começar pela folha salarial, Barreto, porque eu acho que é o número mais importante para a gente situar qual é a ambição desse projeto. R$120 milhões é mais do que o Bahia Associação conseguia gastar. Fato. Então o Bahia vai subir de nível. Só que está muito distante de quanto gastam, por exemplo, o Flamengo, que está em cerca de R$380 milhões. Esses são os números de 2021. Palmeiras também está acima dos 300 milhões. Atlético Mineiro está acima dos 300 milhões. Então é bom ter em mente, né, de que o Bahia não ficou rico da noite para o dia, vai poder contratar todo mundo e vai montar uma seleção. É bom não ter como referência aquele Manchester City do Pep Guardiola, porque são coisas absolutamente diferentes, embora seja o mesmo dono. O que está sendo montado no Bahia, se for adiante de novo, porque ainda é uma condição, não é o Manchester City,
é mais um clube que vai ser o segundo nessa escala de investimentos do City no mundo, vai ter mais investimento do que teria como se fosse associação, mas que não chega para comprar todo mundo e para fazer tudo dar rápido, tudo dar certo muito rápido. Me embananei com as palavras aqui. E aí a comparação dos bilhões, né? Vamos colocar paralelo com o Vasco. O Vasco tem um investimento previsto de 700 milhões de reais num período de 3 anos pela 777 Partners. Então você percebe ali que tem muito dinheiro entrando ao mesmo tempo para fazer uma revolução no clube. É isso que espera o vascaíno com base no contrato que foi negociado pela sua diretoria. Quando a gente trata do Bahia, estamos falando de 500 milhões de reais para investir em jogadores. Os dirigentes do Bahia contam com a maior parte desse dinheiro em 5 anos, mas o prazo contratual é de 15 anos. Então o que a gente pode esperar no Bahia é um projeto que tem um olhar mais de longo prazo e que vai espaçar esse investimento um pouco mais ao longo dos anos. Claro, a realidade depois pode ser diferente. Pode ser que o City mude de ideia e queira investir mais. Isso é possível. Lógico. Mas quando a gente olha para a questão contratual, o que está sendo negociado hoje, a gente percebe claramente quais são as diferenças de modelos. Né? O Textor tem 400 milhões de reais para investir no Botafogo num período de 5 anos. O Vasco, 700 em 3. O Bahia, 500 em 15. Então, a gente, quando começa a comparar esses números, começa a perceber as diferenças também entre os modelos de cada empresa. A gente não pode desprezar também a importância de quitar dívida, né? A segurança de que a folha salarial vai partir dos 120 milhões, quer dizer, o Bahia realmente vai mudar de patamar. A comparação entre o Bahia de hoje e o Bahia do ano que vem, ela já é, né, muito positiva para o que vem aí. Agora, é bom também controlar a expectativa com relação assim, viramos Flamengo, viramos Palmeiras, né? Porque entrou o City. Não é bem assim. Pode. Eu queria tirar mais uma dúvida também, mas se você ainda está nesse assunto, vamos nessa. Era uma dúvida com o Capello em relação... Porque a gente tem muitos relatos sobre o funcionamento do City Football Group, né, que na verdade a compra é pelo City Football Group, que é um conglomerado que tem clubes hoje em diversos países e diversos continentes, e se fala muito sobre como são alguns processos de tomada de decisão, por exemplo, reuniões para scout, para prospecção de jogadores, participa o City Football Group com os diretores esportivos dos clubes locais, há perfis de jogadores direcionados para determinados tipos de clubes, de acordo com a sua posição de mercado, de acordo com os planos do grupo para o clube. A ideia é você tentar maximizar possibilidades a partir de uma estrutura de cooperação entre esses clubes, mas que, obviamente, o ponto de partida da cadeia é o Manchester City, que é o clube principal, o carro-chefe do grupo. É possível definir, o Capello, de alguma maneira, para o torcedor, qual é o papel do Bahia nesse, vamos dizer, entre aspas, nesse ecossistema City Football Group? Não dá para dar muita certeza, né, Mansur? Mas a gente pode imaginar alguns caminhos que são próprios desse novo momento de se fazer gestão do futebol. Vou deixar um exemplo aqui, uma hipótese para o torcedor ter isso mais claro. Imagina um jovem talento uruguaio que surge no Montevideo Torque City, lá no Uruguai. Já é um clube do próprio City. Então ele já tem ali todos os dados e acompanhamento físico, tático, técnico, né, de toda a evolução, inclusive do crescimento do corpo desse atleta, tem tudo ali traqueado, né, monitorado desde o começo. Esse jogador ele pode passar pelo Bahia, fazer 2, 3, 4 temporadas, não sei. Depois ele pode fazer uma ponte no Girona, que também é um clube de propriedade do Manchester City, para começar a se acostumar com a cultura europeia, com língua, clima, etc., e depois terminar a carreira dele passando pelo Manchester City. Tudo isso pode acontecer dentro de uma cadeia na qual este grupo está em todas as partes. Ele está no Montevideo Torque City, está no Bahia, está no Girona e está no City. Estou dando aqui 4 exemplos de uma possível carreira de um jogador. Esse tipo de negócio é novo, né? Essa é uma vantagem competitiva que todas as partes envolvidas nessa cadeia vão ter, porque não se faz assim. Hoje o City, por mais que ele tenha dinheiro, ele vai ter que comprar jogadores, e por melhor que seja a sua rede de scout, né, de olheiros, de acompanhamento de talentos fora do clube, você não tem o mesmo nível, a mesma riqueza de detalhes, de dados em relação ao desenvolvimento daquele atleta. Exatamente. Você consegue, inclusive, controlar essa formação dele desde o começo para se encaixar no ideal de futebol desse City Football Group. Então o Bahia ele passa a fazer parte de um ecossistema que nenhum outro está, né? E que isso é muito interessante para a gestão do futebol. Eu diria que o City ele era assim, o sócio mais cobiçado, mais desejado do futebol brasileiro, e quem conseguiu foi o Bahia. E por que ele era? Porque além do dinheiro, de tudo isso que a gente já falou sobre folha salarial, sobre bilhão de investimento, etc.,
é o clube que tem essa rede e que já faz isso há algum tempo. Ele já tem experiência em gestão de futebol. Se a gente olhar para os outros exemplos que já saíram, né, o Ronaldo no Cruzeiro, ele tem experiência em gestão de futebol, por causa do Real Valladolid, do passado dele como atleta, mas ele não tem a disposição de investir centenas de milhões de reais. O torcedor já sabe disso. O Vasco e o Botafogo, tanto com a 777 quanto com o John Textor, ambos têm discursos muito alinhados, mas eles ainda não têm uma experiência longeva em gestão de futebol. Isso é algo que eles vão aprender com o tempo e vão se provar. O City combina as duas coisas. Eles tanto têm a experiência quanto têm o dinheiro. Pode dar errado e perder partidas e frustrar o torcedor? Óbvio que sim, porque futebol não é simples, né? Mas, sem dúvida, o Bahia, eu vejo como assim, o clube que conseguiu o melhor sócio possível nesse momento atual agora das SAFs no futebol brasileiro. A minha dúvida, eu acho que é complementar a do Mansur. Você usou a expressão sim, tomar todas as decisões, quando mostrou ali divisão de 10% para o Bahia, 90% para o grupo. São decisões técnicas também? Também. Demitir treinador, essas coisas que se fazem aqui no futebol brasileiro. Tudo isso passa para o comando do grupo, Capello? Passa, porque o futebol do Bahia vai ser administrado por uma empresa. E aí não vai ter mais nenhuma interferência de atividades sociais, eventuais outros esportes. Eu sei que o Bahia já era muito focado em futebol, diferente de outros clubes no Brasil, mas vai ser futebol profissional e base, masculino e feminino e ponto. Essa empresa vai ter um conselho de administração, que agora, puxando de cabeça, talvez eu esteja impreciso, mas vão ser 6 membros, dos quais 1 vai ser indicado pelo Bahia e 5 pelo City Football Group. Então, o City ele tem um controle sobre essa empresa. O Bahia, enquanto associação civil, ele é importante nesse negócio porque ele vai monitorar essa administração. Um sócio minoritário ele tem o dever de acompanhar os balanços, a maneira como as finanças estão sendo organizadas, gestão interna, acompanhar essas decisões. Então, o Bahia, a associação, continua a fazer parte desse negócio, de novo, se os sócios aprovarem esse modelo e aprovarem a venda. Mas quem vai tomar todas as decisões é o City. Então, quem vai ser o CEO dessa empresa? Quem vai ser o diretor de futebol? Quem vai ser o treinador? Quais vão ser os jogadores contratados? Tudo isso vai estar a cargo de um grupo de profissionais contratados pelo City, que vai responder para esse conselho de administração. E como o City vai ter maioria no conselho de administração, ele vai tomar todas as decisões. É assim que a banda toca, não só no Bahia, mas também Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Isso vai ser muito interessante observar, porque o torcedor, o sócio do Bahia é muito atuante, né? O Bahia passou por um processo chamado pela própria torcida de democratização, com participação muito ativa dos seus sócios. Agora, no futebol brasileiro é comum, né, que essa participação na administração, na gestão, ela também faça com que o sócio, aquela pessoa que está, né, diretamente envolvida, se sinta responsável pela gestão do futebol, né? Que é o que é fascinante para o torcedor, né? Mas veja, indicar jogador, decidir se o treinador continua ou não. Assim, o espaço para a corneta vai diminuir um pouco nesse modelo. Mas é exatamente essa ideia de você manter o modelo associativo voltado para o restante do clube. E não para o futebol, porque um grande atraso de vida do futebol é exatamente essa quantidade de conselheiros, de corneteiros e de palpiteiros, né? Aquela que eu acho até que eu já comentei isso uma vez aqui no Redação, aquela história de que qualquer empresa ou qualquer situação que envolve pessoas e que você tem muito cacique, pouco índio, a coisa tende a não funcionar. E é o que acontece no futebol. Eu queria lembrar só com relação a essa questão da aceitação, né, desse processo de implantação da SAF. Eu anotei aqui três coisas. Eu me lembro que em 1983, eu tinha apenas 18 anos, mas eu me lembro muito bem, porque eu acompanho futebol desde que eu nasci, quando o Flamengo colocou, que foi o pioneiro, ele colocou na sua camisa, na frente da camisa, o nome do patrocinador, quase que caiu o país. Não pode macular a camisa, então você quer uma coisa, foi uma discussão absolutamente interminável e as pessoas queriam, né, impedir que isso acontecesse. Hoje as camisas são verdadeiros outdoors, ninguém liga, o máximo que se discute é quando às vezes altera a cor do original, do clube e tal. Parece que esse debate ficou restrito agora ao terceiro uniforme. Quando o terceiro uniforme muito, né, pois é, inventando muito, a gente... Então, hoje em dia a questão do patrocínio na camisa já virou normalidade. Um outro aspecto que eu acho importante é, como o Capello falou, que é a questão de você não esperar que haja uma revolução no curto prazo. O Botafogo está sentindo isso. O torcedor do Botafogo
ou ele se iludiu, ou não foi passado a ele exatamente. Eles acharam que o Botafogo ia virar o Barcelona nesta temporada já. Então a pressão em cima do treinador é muito maior, então é preciso que o torcedor do Bahia entenda que isso tudo é um processo, que o Bahia vai ser, provavelmente, terá um futebol gigante, mas não é ano que vem. E o último ponto, a última questão que me vem, e que eu discuti isso com muitos amigos meus, torcedores do Vasco, que eram e ainda são reticentes com relação a 777 Partners, é o seguinte: qual é a opção a você não ter a SAF? Como você pode se imaginar que seja possível ser melhor não ter esse volume de investimentos e você continuar ali patinando, atrasando salário, trocando treinador e ficando ali, entrando nas competições para não cair? Isso não pode ser melhor do que você ter uma perspectiva de se tornar um time gigante, um time vencedor. É muito difícil, Barreto. Capello? Só para completar essa parte do investimento, né? E essa é uma questão que o torcedor ele trabalha inclusive nas redes sociais. Eu vejo muito dizendo: agora o Bahia é rico, agora o Vasco é rico, porque tem esse bilhão que a gente fala. Esses 500 milhões de reais que vão ser investidos na contratação dos jogadores, eles são suficientes para fazer do Bahia o Manchester City? Não, não são. Eles são suficientes para fazer com que o Bahia compita de igual para igual com o Flamengo? Também não. E a gente busca também o dado da folha salarial para adiantar isso para o torcedor. E eu estou falando isso pela 4ª vez esse ano, porque foi exatamente o mesmo discurso que eu usei nas outras 3 vendas de clubes. Não muda da noite para o dia, o clube não enriquece assim enlouquecidamente, mas quando a gente compara quanto que o Bahia investia em contratação de jogador nesses últimos anos todos, com o que ele vai poder gastar nos próximos 15, sem dúvida é uma outra realidade. E aí, e eu tenho essa mesma posição do Gonzalez nessa situação, é muito difícil de imaginar que isso fosse acontecer com outra estrutura que não fosse a da SAF, com a venda e com alguém trazendo dinheiro de fora. Porque o Bahia, para fazer esse mesmo processo de maneira orgânica, ou seja, com a própria associação, ele precisaria ter muito mais sócios torcedores, ter muito mais patrocínio, ter muito mais direito de transmissão, envolve liga, envolve um monte de questões que vão também existir para a SAF do City. O City vai ter que se preocupar com isso, mas sozinho, sem nenhum tipo de investimento, é mais difícil de fazer essa roda girar. Então, acho que essa é a decisão que está nesse momento posta para o sócio do Bahia, principalmente, mas interessa ao torcedor também. Vale a pena vender? Bom, você vai perder o controle sobre essa empresa para sempre, né? Porque para voltar para a associação é só você comprar de volta, e é difícil de imaginar isso acontecendo. Agora, se não vender, pode ter uma jornada muito mais difícil, porque é muito difícil conseguir investir em futebol, aquilo que vai fazer com que a roda gire mais rápido. Então, é uma decisão delicadíssima, é um momento histórico, né? E o nosso papel aqui é tentar trazer as informações todas e fazer o torcedor refletir, pensar em prós e contras para contribuir, Barreto. Sobre a questão do controle do futebol, da forma de fazer futebol, tem uma entrevista recente do Brian Marwood, que é o diretor de futebol global do City Football Group, em que ele falava que a parte inegociável desse projeto é que o clube possa fazer com que o futebol em cada clube afiliado ao grupo, as coisas funcionem segundo algumas ideias gerais de futebol do Grupo City. O exemplo citado em geral é assim: existe um talento, uma prospecção de jogador, um talento jovem surgindo e se entende que a melhor alternativa é emprestar esse jogador. Em alguns momentos se escolhia um clube de acordo com a sua maneira de jogar, onde se entendia que aquele ambiente seria melhor para o desenvolvimento do jogador, de acordo com o que o Grupo City pretende para aquele atleta. No meio do caminho, aquele clube tinha uma troca de técnico, uma troca de direção, passava a jogar de uma maneira absolutamente diversa. O clube não tem influência, obviamente, na maneira de fazer futebol daquele clube. Então, a partir daí, se entendeu que o modelo hoje se chama de MCO, né, do Multi-Club Ownership, dava ao Grupo City a maneira de ter esse tipo de controle, porque há características de jogo inegociáveis e que certamente vão ser aplicadas na forma de fazer futebol ao Bahia também. Só um pequeno detalhe, o Capello fez a ressalva que tem que ser feita mesmo, que são 500 milhões de reais diluídos por um período mais longo, e que talvez não seja possível para o Bahia montar um time igual ao do Flamengo. Mas olha, pode não montar um time igual ao do Flamengo, mas dá para montar um time bacana. Claro. Bacana, tem Copas, tem Copa do Brasil, Libertadores, talvez não seja ali suficiente para ganhar um pontos corridos, mas vai ficar bonito.
É só para a gente tenta situar assim, né? Qual é o potencial de investimento para que não, né? Para que qualquer torcedor, aliás, para que o torcedor não receba qualquer notícia referente à SAF como meu clube ficou rico, né? São modelos diferentes, são negociações diferentes e são impactos diferentes. Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, lógico que você não vai pegar esse dinheiro e gastar todo de uma vez, mas a gente falou no começo do programa sobre o Endrick, que é a maior promessa do futebol brasileiro, enfim, é uma joia, certamente esse menino não vai ficar muito tempo no Brasil. A multa rescisória dele está em 350 milhões de reais. 350, com 500 milhões você compra o Endrick. Então, você tem uma ideia, lógico, você não vai pegar o dinheiro todo, né, do investimento e vai gastar num jogador. Mas é bom, às vezes, você ter um parâmetro para ver o tamanho, o volume desse investimento. Como dizia a minha avó quando me dava um dinheirinho na infância, não vai gastar tudo em bala, menino. O que eu fazia? Gastava tudo em bala e mais um pouquinho, ainda ficava devendo. Valeu, Rodrigo Capello, obrigado pela participação na redação de hoje. Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. Bahia!